Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E, como vocês sabem, já devem estar me acompanhando. Quem não me acompanhou e chegou agora, eu sou terapeuta, coach, especializada em terapia cognitiva comportamental, em sabedoria emocional. Portanto, se você está precisando de marcar uma consulta, uma sessão de terapia, a primeira consulta comigo é gratuita, a gente vai avaliar o seu problema, né? Várias pessoas. É muito legal o seguinte, né? O que eu estou experienciando com essa nova etapa da minha vida, eu estou tendo várias experiências muito gratificantes, porque as pessoas que estão vindo falar comigo nessa primeira vez são pessoas que às vezes, nessa primeira sessão que a gente tem, a pessoa já fala, nossa, Simone, eu gostaria, né, de marcar com você, de fazer terapia toda semana, mas infelizmente eu não tenho como, não tenho recurso. Então eu vou marcar uma vez por mês, né, pelo menos, né, que a sessão uma vez por mês ela custa R$ 120. Não é muita coisa, mas para a pessoa já vai avaliar, porque eu posso ir acompanhando, né? Eu posso ir dando, por exemplo, agora no canal eu coloquei várias sobre meditação, né? Para a pessoa meditar, porque a meditação ela é importantíssima quando você está tendo ansiedade, sendo a ansiedade vindo dos seus problemas de abuso, ou ansiedade, de repente, que você está aí consumindo muita coisa negativa, as coisas que estão acontecendo aí no seu país, no caso, se você mora no Brasil, se você mora em algum lugar da Europa, que está tendo conflitos e isso e aquilo, você está experienciando muito, você está respirando o seu dia a dia, está sendo você está sendo consumida com coisas negativas, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar ao contrário, né? Porque a gente tem que tirar fora, de repente, se você tem algum gatilho e aquele gatilho começa a gerar em você ansiedade, depressão e etc, etc. A gente tem que lutar contra, né? A maré, no caso, né? Porque se você deixar que a sua vida venha enxurradas e enxurradas de coisas negativas, você vai ficar sendo uma pessoa negativa, assim, lotado de problemas psicossomáticos que vêm junto. Se você emana energia negativa, você vai atrair coisas negativas. Isso já é comprovado, gente, que nós, seres humanos, somos seres que nós geramos frequência, nós somos seres de energia. Então, nós precisamos vibrar positivo, certo? Então, vamos. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, por gentileza, galera, vocês estão esquecendo. Eu estou tendo minha visualização, graças a Deus, mas vocês estão esquecendo de apertar. Na verdade, aperta também o sininho, mas na verdade vocês estão esquecendo do like. Por favor, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Graças a Deus eu estou recebendo bastante e-mail de pessoas com dúvidas, tal, né? E devagarzinho eu vou desenvolvendo aqui os temas baseados nas dúvidas das pessoas, que tem muitos casos que eu tô, muitos relatos que eu estou lendo, pessoas que estão falando, eu quero que leia o meu relato. Aí, pessoal, já tá tudo bonitinho, eu já tô separando, vou começar a gravar hoje mesmo vários relatos de pessoas que já me autorizaram, falou, beleza, pode colocar. Também estou recebendo e-mails dos haters. Nossa, gente, eu não imaginava como. Eu pensei que eu ia lidar diferente com os haters, né? Falava, nossa, escutava tanta gente falar, nossa, que horror, Simone. Eu tenho um canal, eu tenho uma página no Instagram, mas as pessoas vêm com tanto ódio e tal. Não sei se eu já venho estudando muito sobre isso. Então, hoje, inclusive o tema do vídeo hoje é bem importante, e para que a gente saiba encarar que no nosso dia a dia não adianta a gente plantar assim só flores, né? Que a gente vai no dia a dia lidar com pessoas que elas querem só o seu bem, que elas querem. Não, você também não pode pensar negativo, como eu falei. Você pensa positivo, só que você tem que ser realista. Se aparecer na sua vida uma pessoa com sinais, com
vamos ao lado racional nessa hora. A gente tem que ser racional. Peraí, apareceu uma, duas, três, quatro bandeiras vermelhas. Pode ser um narcisista e pode ser pior. Pode ser um narcisista perverso e um até psicopata, porque lembra que eu falo para vocês, às vezes o narcisista oculto, que é aquele que camufla lá, que de repente é o cara, o super religioso, que fala de Deus, que fala isso, que fala aquilo, né? Ou a religiosa, né? Gente, quando eu falo de gênero masculino, feminino, claro que eu tô falando dos dois, né? O narcisista, mas na verdade pode ser o ou a. É que eu sou mulher, então às vezes eu, né, imagino na minha mente assim, se eu tivesse um marido narcisista, como que ia ser? Se eu tivesse uma pessoa psicopata para me relacionar, como que seria ser? Então eu faço na minha cabeça, eu imagino aquela pessoa. Mas na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, devido a estudos, vamos voltar. Buscar lá o raciocínio. Olha só, acompanhem comigo o meu raciocínio. Ultimamente eu ando fazendo muito estudo, porque eu estou estudando o comportamento humano, a mente humana. Por que a mente humana funciona de um jeito para certas coisas e outras coisas funcionam. Então, assim, gente, vocês não têm noção de quantos casos eu estou estudando. Eu estou tendo que ler. Eu ouvi o episódio inteirinho do Mindhunter, que é sobre todos os assassinos de séries, para a gente poder estudar a mente humana dos por que os assassinos em séries, quais são os transtornos que essa pessoa, que leva essa pessoa a cometer esses crimes, né? Esses crimes, né? Como a gente fala. O que leva a pessoa a ter comportamentos, tem pessoas que realmente elas têm surtos psicóticos, então a gente precisa saber diferenciar a pessoa que tem problema com surto psicótico, que ela não tem noção do que ela está fazendo e, por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, que ele tem noção de que ele está fazendo mal, tanto é que ele premedita as coisas, né? O psicopata, ele não tira a vida da pessoa em praça pública, assim, para ser pego. Não, ele vai premeditar. Então, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Suzanne von Richthofen. Esse é um caso que eu tive que estudar também de fio a pavio, né? Porque houve a premeditação, tanto dela como dos seus algozes, né? Dos algozes dos pais dela, que são casos, assim, extremamente delicados. Por quê? Porque são casos onde envolve lá a filha, grau de parentesco, onde a filha que tem supostamente o amor incondicional pelos pais, por que ela comete esse tipo de coisa? O que leva a pessoa? Então hoje a gente estuda, a gente sabe que existe o narcisista e existe o psicopata. O psicopata, galera, o psicopata é zero emoção, é uma frieza. Para atingir o objetivo dele, ele vai fazer qualquer coisa. E o que é pior, né? A pessoa que faria, que às vezes tem filhos que dão a vida pelos pais, né? Mas por que filhos fazem isso com os pais? Por que pais do caso da Isabela Nadoni, porque o pai tira a vida da própria filha, né? São casos que eu, por exemplo, o caso Henri Borel, que até vou fazer um vídeo sobre o caso do menino Henri Borel, que é assim de uma frieza da mãe que um pouco antes dela ir para o que leva uma mãe, um pouco antes de ir para o enterro do seu filho, ir a um cabeleireiro, entendeu? Então são certos sinais que a gente precisa prestar atenção. Então o vídeo de hoje é sobre os perigos de você se relacionar com um narcisista ou com um possível psicopata. Quando você começa a observar certas atitudes na pessoa onde ela não se importa com a pessoa que ela está se relacionando, que nem, por exemplo, uma frase que eu até anotei aqui. Quem ama, cuida. Quem ama, não controla a pessoa. Não precisa usar o controle, não precisa usar controlar, deixar a pessoa totalmente subjugada a você.
Então preste atenção, quem começa a controlar você demais, tudo que você vai fazer, você tem que pedir para a pessoa, você tem que falar se a pessoa está, seja você num relacionamento, seja você em qualquer coisa que você for fazer, né? Agora mesmo, eu estudando todos esses casos que eu estou estudando, da maneira que eu estou estudando a fundo, você observa que todo o abusador seu algoz, ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te conquistar. Usando o love bomb no começo, como eu falo, né? Que é aquela pessoa que vai se fazer super simpática com você, vai fazer de tudo para conquistar você, certo? Presta atenção nessa pessoa, porque às vezes a pessoa fazendo muita coisa que de repente aparece a princesa que você sempre. A mulher da sua vida, que você fala, nossa, essa mulher faz tudo o que eu quero, nossa, essa minha namorada, meu Deus do céu, é tudo que eu sonhei. Mas assim, tudo, aí tudo dá tudo muito certo, né? Ela faz isso, faz aquilo que você gosta e aquilo, de repente, ela começa, quando ela estiver com você aqui na palma da mão dela, todas as suas emoções são controladas por essa pessoa, desconfie. Que isso, claro, você vai aprender. Às vezes a pessoa tem vários relacionamentos, infelizmente, que faz parte da vida a pessoa vivenciar aquilo, porque se ela não vivencia aquilo, ela não vai ter uma experiência, ela não vai amadurecer, ela de repente não vai buscar um profissional para conversar. Então, a pessoa também que é muito, tem empatia demais, né? Ela quer fazer tudo pelo outro, que quer salvar a humanidade, na verdade, né? Então, ela vai fazer, de repente a pessoa conta um problema para ela, por exemplo, o narcisista, né, que está por trás do relacionamento, ele conta um problema e fala, ai, porque aconteceu isso na minha vida, porque eu sou um coitadinho, porque isso sempre aconteceu na minha vida, blá, 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 que o relacionamento que eu tive com a fulaninha só ela me maltratava, ela gastou todo o meu dinheiro, e aí ele vai vir com essa conversinha mole para boi dormir, e você, que é uma empata, que é uma pessoinha, que nunca teve relacionamento com esse tipo de pessoa, vai cair. E vai falar, nossa, coitadinho, eu tenho que salvar ele, eu tenho que ajudar ele, ou ela, eu tenho que, nossa, e aí você se sente responsável pelo problema da pessoa, né? Problema de você já detectar, né? Que nem o vídeo de hoje quais são os perigos que você convivendo com uma pessoa assim, o que pode acontecer? Aí a gente vai, você fala assim, nossa, Simone, mas aí você está sendo muito extremista, né? Você já vem me falar do caso Isabela Nardoni, que é uma pessoa, o pai é um doente, mas o pai tinha uma vida normal. O pai, até então, porque eu tiro a madrasta de lado, porque a madrasta, ela ela não é mãe. Agora o pai, ele deveria, ele deveria proteger a filha. Um pai, uma mãe, a criança vem para o mundo com toda a segurança de que um pai e uma mãe vão proteger essa criança. Aí o pai, numa situação que ele vê lá que deve ter acontecido alguma coisa do tipo assim, e deu ruim, né? Ou a madrasta ou ele bateu demais, fez alguma coisa a mais com essa criança, e a criança chegou às vias de fato, e aí eles forjarem e o pai ter a ideia de jogar a própria filha pela janela, meu Deus do céu. Eu demorei muito tempo lá atrás, assim, tipo, quando aconteceu, né, tanto o caso da Suzane como esse caso da Isabela Nardoni, esses casos me chamaram muita atenção na época. E eu nem estudava o que eu estudo hoje, né? Eu estava em outro mundo, né? Aliás, os meus filhos eram pequenos, tal. Então, aí você começa a refletir. E aquilo mexeu muito comigo. Eu acho que muitas pessoas também ficaram muito mexidas, né? Porque foi um caso midiático, né? A mídia toda, né? Expôs o caso de uma maneira assim. Como que pode isso, né? É uma coisa que você não consegue assimilar. Então, é o que eu falo para vocês, quais são os perigos de você se relacionar com um narcisista? Tem gente que fala para mim, Simone, mas assim, eu percebo que o meu namorado é um pouco narcisista. Vamos saber separar as coisas. Existe o adjetivo,
entendeu? O adjetivo do o narciso, aquele que fica se olhando no espelho, que toda hora se acha, isso é totalmente diferente da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, porque a pessoa nasce assim, ela vai, devido aos traumas que ela tem na infância, aquilo vai ficar cada vez, pode vir a ficar cada vez pior, né? E ele pode sim desenvolver um narcisista, ele pode vir a ser um narcisista perverso, maligno e muitas vezes um psicopata. E o psicopata, ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você casa com um narcisista, que possivelmente é um psicopata. Isso que eu falo. Quais são os perigos de você se relacionar com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista ou pessoa com transtorno de personalidade antissocial? É esses casos que vêm a público. Esse é o perigo de chegar a vir uma coisa pior na sua vida. Entendeu? Então você tem que sim, que nem o pessoal fala, ai, mas não é o medo que me gera ansiedade, Simone. Assim, o medo, ele tem que ser controlado na sua vida. É importante também ter medo, porque se você não tem medo de uma pessoa dessa, então falar, eu vou me relacionar com um narcisista, eu não tenho medo. Peraí. O medo é importante na sua vida, claro que é, porque faz com que você tenha medo de certas coisas até um certo ponto, obviamente, porque senão se você cria medo de tudo, que na verdade a ansiedade quando você cria e você de repente tem um gatilho, aí você começa a ter medo de tudo que vai acontecer no futuro. Lembra que eu falo? A ansiedade é excesso de medo do futuro, do que vai acontecer. Então aí você tem que saber dosar direitinho, falando assim, não, realmente agora eu estou exagerando na minha ansiedade, por quê? Estou exagerando no meu medo do amanhã, certo? Então, o que, que você vai fazer? No seu presente, vamos buscar você sempre para o presente. O que está acontecendo na sua vida hoje? Vamos ser práticos. Pode ser, estou desconfiada que essa pessoa seja um narcisista perverso, porque eu já vi coisas que ele fez, que ele faz, que está me deixando desconfiada ou desconfiado. Então, para você ter certeza, é o que eu falo, converse com uma pessoa especialista no assunto. Não adianta você, vou marcar então um psiquiatra. Ah, beleza. Tá, esse psiquiatra seu que você marcou, ele tem ele sabe sobre o transtorno de personalidade narcisista? Se você for falar as características que essa pessoa tem no dia a dia, ele vai saber? Ou ele vai chegar para você e falar assim, olha, pelo que você está me falando, ele tem ou ela tem um temperamento forte, mas aí, para você lidar, eu acho que você pode fazer. Ah, se você já procurar a pessoa de cara, a pessoa falar isso, eu falo, não, traz a pessoa aqui, quem sabe eu posso conversar com a pessoa e ele pode tomar um remédio. Eu escuto muita gente falar isso e não. Espera um pouquinho. Então, essa pessoa não é um profissional que tem essa especialidade. Não é. Porque a pessoa que sabe, que estudou sobre isso, sabe que eles, primeiro, não vão procurar, eles vão te enrolar, eles vão falar: não, eu não tenho problema nenhum, eu já estou melhor. Isso aí foi um surto que eu tive de raiva, né? Mas eu já estou bem melhor. Então ele vai te enrolar. Ele é um manipulador, lembra? Todo narcisista, todo psicopata. O psicopata, então, ele tem o passo a passo dele, o objetivo dele, a agenda. Lembra que eu falo? Eles usam muito. O psicopata usa muito mais a agenda que o narcisista, né? O narcisista às vezes é meio impulsivo. O psicopata, ele tem aquele objetivo, então, para ele atingir aquele objetivo, ele vai fazer todos os passo a passos. E com calma, viu? Ele vai te enrolar, ele vai usar, se ele sabe que o medo, ele pondo o medo para te controlar, né? Ele vai colocar o medo o tempo inteiro, porque ele falou, não, se eu usar o medo aqui, ela fica totalmente no controle e subjugada. É o que ele vai fazer. Então,
Gente, é o que eu falo. Quando você leva a sua vida inteira, você não tem contato com uma pessoa assim. E quando você começa a ter, você vai saber exatamente a diferença. Porque você vai lembrar que no passado você conseguia ter uma vida tranquila. Por mais que você tinha uma pessoa tóxica aqui, outra ali, uma pessoa que te fazia mal aqui, outra ali, beleza, mas você conseguia viver a sua vida tranquila, com liberdade, sem aquele receio, sem o pisar em ovos, entendeu? Então, esses são os perigos de você ter a convivência com um narcisista ou um possível psicopata, né? Então, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. E por favor, galera, compartilhe esse vídeo com pessoas que você desconfia de repente que está tendo aí um relacionamento abusivo, ou que você pode ter essa liberdade de mandar para essa pessoa e falar: ai, fulana, ciclana, ou beltrano, ciclano, olha, assiste esse vídeo, né? Porque às vezes a pessoa está no começo, é um namoro, alguma coisa assim, que você pode salvar essa pessoa de entrar nessa barca furada, né, galera? E hoje nós vamos falar sobre, é muito importante você cuidar da sua parte espiritual. Muitas pessoas me perguntaram, mas Simone, qual a sua religião afinal? A minha religião é cristã. Eu sempre, a minha vida inteira, eu fui católica. Eu estudei, desde pequenininha, eu estava num colégio de freira, até a quarta série. Da quinta série até o terceiro colegial, eu estudei num colégio salesiano de padre. Então, a minha vida espiritual sempre foi muito boa, né? Porque eu sempre fui introduzida muito na parte espiritual. Por exemplo, no colégio de padre que eu estudei, tinha missa todo mês. E a gente tinha que se confessar, então você tinha toda aquela coisa assim, de domingo eles falaram, vocês foram à missa. Meus pais nunca foram muito de frequentar religiosamente, mas a minha mãe sempre, aliás, ela adorava, né, que eu e a minha irmã, a gente estudava em colégios assim, religiosos. Então, a gente foi sempre criado num ambiente de muita fé, né? Então, minha mãe sempre falava, quando eu falava para ela assim, ai mãe, eu vou lá sozinha. Ela, não, você sabe que você nunca tá sozinha. Então, sempre ela tinha uma palavra assim de falar, ai, Deus está com você e tal. E o ambiente que eu fui criada é um ambiente cristã. Agora, de repente aí você tem a sua fé em Deus, porque cada um, é o que eu falo pro meu filho sempre, né? Que cada um tem a sua experiência com Deus. Então, você vai vivenciar a sua experiência. Pode ser, por exemplo, para mim, a minha experiência bem forte que várias vezes eu tive, né? Vou lembrar de uma agora. Logo que o meu filho nasceu, eu tive uma experiência muito forte. Que eu senti, assim, a presença de Deus nítida e clara, né? Porque o que aconteceu? Assim que ele nasceu, o médico falou para mim, Simone, o Luiz Felipe nasceu com um pé torto. Aí eu, pé torto? Como assim? Aí eu tava até com o efeito da anestesia e tal, e aí o médico me falou aquilo, mas ele falou, fica tranquila, porque não se assuste, porque isso tem tratamento. E a gente vai, né? Eu vou conversar com você direitinho tal, e eu vou te passar os tratamentos, fica tranquila, não se importe com isso. Beleza. Só que, né, eu já fiquei, né, já fui pro quarto e na época eu tive o Luiz Felipe no Hospital São Luís, né, no Hospital Maternidade São Luís, lá em São Paulo. E aí como ele nasceu de parto normal, virou a lua, né? Então várias mães tiveram filho naquela mesma noite. E aí eu não tinha lugar no quarto, eu fui para uma enfermaria e fiquei com mais 3 mães. Eu e mais 2, né? Ficamos lá. E aí, das mães ficou lá quietinha, tal, que tinha tido filho, beleza, tal. Aí, a outra tinha perdido o filho. Então, vamos pensar uma coisa, né? Por que que, de repente, eu fiquei num quarto onde o meu filho nasceu com um probleminha, mas meu filho nasceu vivo?
E do meu lado tinha uma mãe que tinha perdido o filho dela, então ela chorou aquela noite inteira. E o médico veio falar com ela várias vezes para acalmar ela. E aí ela, por quê, doutor, por quê? E ela chorava, chorava. Então aquilo eu pensei comigo, nossa Deus, eu entendi o recado. Então Deus se comunica com você. Deus pode vir falar com você assim, olha filho, faz isso, isso e isso. Já pensou? De repente você está dentro da sua casa. Aí Deus começa a conversar com você, você fala, meu Deus, aí você vai morrer lá, você vai ter um infarto, né? Porque Deus falou diretamente com você. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar com você através de sinais. Que é aqui, ó, quando você abre a palavra do Senhor, você vai ter aqui os sinais. Ele vai te mandar. Você vai ver alguma coisa que acontece no seu dia. Um sinal. Se você não sabe que Deus se comunica com você através de sinais, então você não está conseguindo identificar a sua fé. A sua fé não está aflorando em você. Então, por exemplo, eu aqui tenho um livro que chama Orações Poderosas no Quarto de Guerra, e que é um dos filmes que eu adoro, né? É aquele Quarto de Guerra. Eu tenho que sempre, assim, tipo, passando 2, 3 meses assistir o filme Quarto de Guerra, porque, embora ele seja um filme evangélico, para mim não tem problema. Não tem problema. Eu não sou aquela católica que fala, sou católica, você católica, não gosto de evangélico, não gosto da igreja batista. Não, eu sou cristã. Então, para mim, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive, né, com outras religiões, que eu não vou citar quais, que acham que a religião dele é o melhor a seguir. Então, aí já está errado para mim. Porque se você tem que ter humildade na sua fé, na religião, ou qualquer forma de você se comunicar com Deus, você já usar de imposição, né, de controle, né, vamos dizer assim, já para mim já está errado. É o que eu falo. Eu tinha uma pessoa, uma suposta amiga, colega, que ela vinha quando ela vinha falar sobre a religião dela era a melhor do mundo. E quando eu falava para ela, todos os caminhos levam a Deus, ela, não é bem assim, Simone, não é bem assim. Porque tem caminhos que não levam para o Deus verdadeiro. Né? Para mim, o Deus que não é verdadeiro não é Deus. Né? Pelo amor de Deus, né? Você está convivendo com a pessoa, você não está vendo que ela é uma pessoa que tá indo para o outro lado do mal? Aí eu falava para ela, nossa senhora, então você está insinuando o quê? Que o meu Deus é o Deus do mal? Então vamos falar. Esse livro aqui, Orações Poderosas no Quarto de Guerra, do Daniel Lancaster, acho que já teve até um vídeo que eu falei sobre isso. Eu gosto muito desse livro porque ele fala assim, você às vezes não sabe como rezar, não sabe como fazer uma oração. Ai, Simone, eu gostaria muito de fazer uma oração, mas sei lá, eu começo a conversar com Deus, aí eu perco, aí meu pensamento... E aí você seguindo esse livro, né, ele te dá um norte, né? Então eu vou ler uma passagem aqui para vocês verem, ó. Orações Poderosas no Quarto de Guerra. Pai Celeste, eu te louvo, o Senhor é bondoso, o Senhor é forte, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o Eterno, o Senhor prepara uma mesa diante de nós, o Senhor nos guia por pastos verdejantes, não há outro além do Senhor, maravilhoso em todas as suas obras. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O Senhor nos amou com amor eterno. É o que ele ensina. A primeira parte aqui de ensinar como fazer uma oração é o louvor a Deus. É você louvar a Deus, é você saber a importância que Deus tem na nossa vida. Eu adoro, quem assiste o meu canal sabe que desde o começo, né, eu sou super mega fã da doutora Ana Beatriz Barbosa de Silva. Eu sempre esqueço do Silva. Mas vamos falar, a doutora Ana Beatriz Barbosa tem um livro dela que é o livro que o primeiro livro que eu li da doutora Ana, que foi o Mentes Depressivas.
você aí que de repente tem depressão, vale super a pena, eu super indico esse livro, né? Eu até tenho ele aqui em PDF, né? Algumas vezes eu vou ler algumas partes desse livro, porque eu acho super importante. E tem um capítulo que fala só como é importante a fé, como é importante você colocar Deus na sua vida, porque se você não coloca, dificilmente você vai conseguir melhorar da sua depressão. Isso faz parte do tratamento até da terapia. Quando eu faço a terapia com as pessoas, eu pergunto como é que está a sua parte religiosa, como está a sua parte espiritual, porque tem muita gente que não gosta de frequentar e tudo mais, mas como que está a sua parte espiritual? Você está desenvolvendo isso na sua própria casa, né? Se você não está indo no culto, na igreja, tudo, como é que você está desenvolvendo isso? É importantíssimo para o controle da sua depressão, da sua ansiedade, entendeu? Então, o vídeo de hoje é esse, né? Fiz essa oração. Se você puder, deixa aí seu joinha, compartilhe, se inscreva aqui nos comentários, né? Dá um joinha, coloca um coraçãozinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!